Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sintam-se todos acolhidos. Um grande abraço. Uma mensagem pequena para nossa reflexão do livro Convites de Sheila. Um pouco mais de paciência e vencerás a contrariedade que te visita. Um pouco mais de compaixão e relevarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçaste. O processo de autoiluminação é lento, reclamando o esforço contínuo, dia a dia, passo a passo. Resulta da soma de pequenos atos que estabelecem hábitos. Assim como o dia não substitui a noite repentinamente, ninguém se converte em anjo de um momento para outro. Rios e mares resultam da soma de incontáveis gotículas. O próprio corpo físico que te serve a experiência terrena depende de milhões de células microscópicas trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor. E o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Boa palestra a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ver a nossa casa bem cheia. Obrigado, Lércio. Neste momento nós convidamos a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, de uma forma muito simples, muito sincera. Os irmãos que tiverem o domínio das suas emoções podem fechar os olhos, aproveitando o som através dessa melodia tranquila. Vamos nesse primeiro momento agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui juntos, unidos na noite de hoje. Mestre amigo Jesus, irmão maior, modelo e guia de toda a nossa humanidade, nós te rogamos humildemente a tua divina presença em nós nesse momento, mas na primeira parte desses trabalhos, para que possamos iniciar
a nossa palestra, nós queremos, antes de fazer os nossos pedidos, que ficarão para o encerramento, fazer a Ti a gratidão. Te agradecer por tudo que temos recebido. Agradecer pelo dom da vida, pela família, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Temos recebido tanto, amigo Jesus, e com os dias tão corridos, às vezes esquecemos de fazer uma prece e te agradecer. Então aproveitamos esses momentos nos quais aqui viemos buscar a coragem, a fé, a Tua proteção. Nós queremos te agradecer. Agradecer por estarmos unidos num pensamento de muito amor, de muita luz. Queremos te agradecer por este planeta, escola, no qual aqui viemos caminhar um pouquinho perante as Tuas palavras. E é com esse sentimento de gratidão que nós te pedimos a permissão para abrir a exposição doutrinária da noite de hoje com muita paz, com muita luz, com muita harmonia, com o coração sereno, que Tu possa estar conosco junto de Teus mensageiros divinos e nos abençoar em mais este momento. Que assim seja. Uma ótima palestra a todos. Hoje temos o nosso grande amigo, trabalhador dessa casa, Adalberto, que vai nos brindar com um pouquinho do seu conhecimento dentro dessa doutrina esclarecedora e consoladora. Que Jesus te abençoe, grande amigo, que assim seja. Alô, som, testando. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos na nossa casa espírita. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, né? Que a sua paz possa nos envolver e que os bons espíritos nos auxiliem e nos intuam para que consigamos passar a mensagem que hoje preparamos. Hoje o tema que nos escolheu é algo bastante corriqueiro na nossa vida, na vida de boa parte das pessoas aqui presentes. E se ainda não aconteceu, vai acontecer com certeza. É algo que nos traz um pouco de transtorno em algumas situações, em alguns momentos, mas que certamente é por uma causa justa. Certamente é algo um pouco trabalhoso, mas que nos faz, passado esse trabalho todo, nos deixa mais felizes. Quem gosta muito desse processo, dessa atividade, via de regra, são as donas de casa. Nós estamos falando de reforma. Quem é que não gosta de uma boa reforma? Quem é que não gosta daquela quebradeira toda, aquelas paredes caindo, aqueles pisos, aquelas britadeiras? Se tiver um pouquinho de gesso para depois lixar, então é uma maravilha. Aquilo é bom demais. Mas toda reforma ela é necessária, né? Ou muitas das vezes a reforma ela nos são necessárias, porque ela nos, passado essa dificuldade toda, certamente ela vai nos propiciar um ambiente mais tranquilo, um ambiente melhor, porque a reforma por si só ela significa o ato de reformar algo ou alguma coisa, né? De atribuir uma nova forma a alguém, de corrigir alguma coisa, de corrigir algo, dar uma nova forma.
tornar algo melhor. E falando numa casa, obviamente, torná-la melhor habitável. E quando falamos numa reforma de uma casa, por exemplo, se a forma seja ou nas revistas, mas de qualquer forma a gente vai buscando alguns modelos do que nós gostaríamos que ficasse a nossa casa ou semelhante à nossa casa. Então, quando a gente faz uma reforma, ela traz sim algum transtorno, principalmente porque uma reforma, naturalmente, ela advém depois de algum tempo daquela forma, daquela casa que nós estamos falando, já existe, naturalmente. A nossa proposição hoje é para uma reforma também, mas um pouco diferente. É para a nossa reforma íntima. Ela é um pouco diferente. Mas a reforma, de qualquer forma, essa reforma íntima, ela traz, diferentemente das questões físicas propriamente dita, uma transformação moral. Nós sabemos que viemos aqui, enquanto espíritos, para o desenvolvimento intelectual e também o moral. E nós estamos falando agora de uma reforma íntima que requer uma transformação moral, ou seja, requer uma metamorfose. O que é uma metamorfose? É ir além da forma já existente. Então, é uma nova forma, é uma transformação, ir além. E a reforma íntima, da mesma forma que quando nós precisamos fazer a reforma da nossa casa, e traçamos aqui um paralelo para que fique mais claro para nós, que nós buscamos modelos de casas diferentes da nossa, ou que a gente busque se assemelhar, para fazermos a reforma íntima, nós buscamos também um modelo. Nós precisamos buscar um modelo. Não é verdade? Se nós buscamos nos melhorar moralmente, qual seria o melhor modelo a procurar? Quem seria o nosso melhor modelo? Provavelmente vocês já têm em mente. E essa mesma questão foi feita no Livro dos Espíritos, na questão 625, que trata das leis morais, por Kardec, aos espíritos, e eles responderam, a questão é a seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que lhe servisse de guia e modelo? Essa é, sem dúvida, me socorro aqui ao Laércio, que é um expert, mas essa é, sem dúvida, a resposta mais sintética que os Espíritos deram em todo o Livro dos Espíritos. Eles responderam com uma palavra: Jesus. Então, Jesus é o modelo e guia mais perfeito que a humanidade pode buscar. Não existe outro modelo. Esse é o modelo mais perfeito. Óbvio que nós podemos buscar algumas outras situações. E Kardec continua complementando para o nosso aprendizado. Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade da Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro, aliás, o único Espírito puro que já habitou, que encarnou, porque Jesus não reencarnou, Jesus encarnou no planeta Terra, que apareceu na Terra. Então, ele é o nosso guia e modelo. Então, assim, para nós fazermos a nossa reforma íntima, tenhamos Jesus como nosso modelo. E vamos detalhar um pouco mais adiante. Voltando à nossa casa, quando nós fazemos ou buscamos fazer uma reforma na nossa casa, a gente faz um estudo, faz um planejamento, e muitas das vezes a gente detecta que essa casa não foi bem construída. Se foi detectado que os seus alicerces, por exemplo, a sua fundação não está boa,
Muitas das vezes essa casa tem que ser destruída. Não é possível de fazer uma reforma nessa casa, para se fazer uma nova casa no seu lugar. Por quê? Talvez não tenha sido feita com planejamento, talvez ela não tenha sido construída com um profissional, não foram buscar um modelo para se guiar, ou talvez não tenha sido feita num terreno com estrutura suficiente. Então Jesus nos ensina que a nossa casa deve ser construída sobre a rocha. Certamente nós lembramos aqui da parábola da casa edificada sobre a rocha, do homem sensato e insensato, do previdente e do imprevidente. Aquele previdente construiu a sua casa sobre a rocha e vieram as tempestades, construiu a sua casa sobre areia, ou num terreno não muito firme, sem fundação. Vieram as... Todos nós fomos criados, os espíritos foram criados ao mesmo tempo. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então não para de trabalhar. Ou seja, os espíritos são criados sempre. É isso? Então, obviamente, existem ou não, alguns se desenvolvem mais rapidamente e outros menos. Outros demoram um pouco mais. Alguns dizem que para alguns espíritos a eternidade vai demorar mais tempo. Por que isso? Simplesmente por causa das escolhas que cada um faz. Por causa da sensatez das suas escolhas. Contudo, na misericórdia divina, Deus nos permite o processo de reencarnação, para que nós possamos nos redimir dos erros cometidos em vidas pregressas ou na presente encarnação. Como está descrito no túmulo de Kardec, nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse é um processo tão divino que nós deveríamos aproveitar de forma melhor cada oportunidade que a gente tem da encarnação. Então, qual a melhor rocha para edificarmos a nossa moradia, senão o próprio Evangelho de Jesus? A planta, o projeto da nossa vida está pronto. É o Evangelho do Cristo. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele é o caminho, Ele é o modelo, Ele é o guia, então eu tenho que caminhar com Cristo. Se eu quero fazer a minha reforma moral, a minha reforma íntima, se eu quero me melhorar, eu tenho que caminhar juntamente com Cristo. Porque caminhando com Ele eu encontro a verdade, e através da verdade a gente encontra a vida eterna. A gente vai poder estar mais próximo do Pai. Contudo, nós não temos muita paciência, né? Nós somos muito afoitos, muito ansiosos, uma característica do ser humano, principalmente dos tempos modernos. E aí a gente pensa, né? Eu já estou há 2 anos vindo no centro espírita e ainda não melhorei. Ainda não mudou nada na minha vida. Tu pode vir 5, 10, 20 anos no centro espírita. Se não mudar a tua forma, a nossa forma de conduta pessoal, de pensamentos, palavras, atitudes, não muda a nossa vida. Nós não estamos fazendo uma reforma íntima, um melhoramento moral, somente pelo fato de estarmos vindo ao centro espírita. Óbvio que é muito importante estarmos vindo, porque mesmo sem saber, num ambiente desse, por exemplo, os espíritos estão trabalhando em nós.
Ainda que não saibamos todas as nossas necessidades, os Espíritos sabem o que é que nós precisamos. Mas o fato de sermos espíritas, ou boa parte das pessoas aqui, creio que sejam espíritas, não nos faz absolutamente melhores do que ninguém. Nós não vamos ser privilegiados por Deus ou por Jesus pelo fato de estarmos estudando a doutrina. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, no item 5, há uma mensagem exatamente do Espírito de Verdade, que ele nos diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Instruí-vos, eis o segundo, amai-vos e instruí-vos. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, na vida após a vida, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, ou seja, os Espíritos estão vindo para nos avisar: irmãos, nada perece, nada morre. O que fica aqui é o nosso corpo físico. Nós, enquanto espíritos imortais que somos, não perecemos. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então nós precisamos buscar conhecimento, informação, para transformar o velho, algo velho, deixar algo velho para trás, para que venha o novo, para que possamos buscar a transformação, essa metamorfose. Tem uma mensagem do Espírito Meimei que ela nos ajuda nessa questão da nossa impaciência, que ela diz o seguinte: não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiar do coração. As transformações, não adianta a gente querer que as coisas mudem de repente. Como nós falamos, nós ficamos sem o conhecimento da doutrina ou na prática de atividades não tão cristãs ou dignas durante 50, 60 anos. De repente a gente quer vir no centro espírita, vir tomar um passe, tomar água fluidificada e mudar. Não acontece assim. A coisa é gradativa, nós precisamos ter paciência. É no tempo de Deus. Muitas das vezes e sempre, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós pedimos ou o que queremos. Que muitas das vezes aquilo que nós queremos ou pedimos não é o que precisamos. E Deus sabe de absolutamente tudo. E como Pai que é, Ele vai nos dar aquilo que é de fato melhor. E no tempo que nós merecemos e precisamos. Ainda no Evangelho, no capítulo 7, onde fala sede perfeito, que se refere aos bons espíritas, onde ele está falando sobre as diferenças de bons espíritas e espíritas não tão bons assim. Aí alguém pergunta: mas tem espírita que não é bom? Ah, tem. Tem muito espírita que não é bom. Nós não somos bons. A gente está aprendendo a ser bom. Mas ao que ele se refere aqui são aqueles espíritas que estão fazendo as coisas, que têm algum conhecimento da doutrina, mas que não a praticam efetivamente. Então ele comenta com a gente exatamente a frase que é uma das tônicas da nossa doutrina: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências e as suas más inclinações, seus vícios, suas imperfeições, tendências a fazer o mal. Então reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. É o que nós estamos falando. Essa reforma íntima é a nossa transformação moral, para dominar o mal que ainda está dentro de nós, ou pelo menos as nossas más tendências, e todos nós as temos.
Mas eu estou há 30 anos no Espiritismo. Analise e avalie as suas práticas. Talvez já seja um bom espírita. Eu ainda não sou, falo por mim. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, que fala ainda sobre a perfeição moral, após um comentário do Espírito Fénelon, Kardec faz um comentário bastante interessante também. Aliás, toda a doutrina é bastante interessante. Ele diz o seguinte: o homem deseja ser feliz e esse sentimento é natural. Por isso, trabalha sem parar para melhorar sua posição na terra, o que é perfeitamente natural e normal. Ele procura a causa de seus males a fim de remediá-los. Contudo, quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, responsável pelo orgulho, pela ambição, pela cobiça, pela inveja, ódio, ciúme, que o magoam a cada instante, que provoca a perturbação e as desavenças em todas as relações sociais e destrói a confiança, que o obriga a se manter constantemente na defensiva e que, enfim, do amigo, muitas das vezes, faz um inimigo, por causa do seu comportamento. Então compreenderá também que esse vício, o egoísmo, é incompatível com a sua própria felicidade e até mesmo com a sua própria segurança. Há um item do Evangelho que fala exatamente sobre o egoísmo e o orgulho, que são duas das principais chagas, ou as mães de todas as chagas, todos os vícios da derrocada do ser humano. E continua: e quanto mais sofre com isso, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, assim como combate a peste, os animais nocivos e outros flagelos. Ele será levado a agir assim por seu próprio interesse. Ou seja, quando ele se der conta de como é que as coisas estão, por que é que ele age da forma que age, ele vai iniciar um processo da reforma íntima. Vai se conscientizar e buscar as mudanças, a transformação em si mesmo. O egoísmo é, portanto, a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é de todas as virtudes. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, ou seja, destruir o egoísmo e desenvolver a caridade, esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade aqui na terra e o futuro no mundo espiritual, quando regressarmos à pátria espiritual. E aí Fénelon comenta... Só para dar um recadinho. Pois não? Tem um carro 1471 que está à frente de um portão ali, e a pessoa é sujeita a chamar a polícia, então se tiver alguém aqui, vai tirar para ele. Então, na questão ainda 917, já com a resposta de Fénelon, o comentário de Fénelon, Espírito Fénelon, na questão de Kardec, qual é o meio de destruir o egoísmo? E ele comenta: de todas as imperfeições humanas, o mais difícil a extinguir é o egoísmo. E a gente não se dá conta, né? O mais difícil a extinguir é o egoísmo. A gente não se acha egoísta, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem animalesca, não se pode libertar. Estamos ainda muito apegados à materialidade. Então isso aqui é meu, né? A posse é muito grande ainda. Tudo concorre para manter essa influência, suas leis, sua organização social e a sua educação. Ou seja, o nosso entorno favorece que essas coisas aconteçam. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá
do futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Vejamos nós que estamos aqui hoje, que já somos estudantes do Espiritismo, muito bacana ver as salas cheias nas quartas e aos domingos, e tem vaga, né, Lércio? Tem mais vaga ainda para quem quiser estudar. Olha quanto o Espiritismo nos oportuniza para termos conhecimento, para que nós consigamos agir de forma coerente, para que tenhamos uma vida melhor no presente e na vida futura, no regresso ao mundo espiritual. Hoje, através das influências que nós sofremos de todos os âmbitos, nenhuma queixa aqui aos marqueteiros de plantão, mas o marketing de consumo é algo cada vez mais intenso. Os algoritmos hoje existentes nos impulsionam a isso. O consumismo no qual nós estamos inseridos é algo canibalesco. Mas, ao invés de nós sermos moldados para o mundo, nós deveríamos moldar o mundo de acordo com as verdades do Evangelho. Porque Jesus nos disse: eu venci o mundo. Ou seja, eu não sucumbi às coisas do mundo, às tentações terrenas. E tem aquela passagem, quando ele está exilado, as tentações que ele passa ali. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz do Cristo não é aquela de estar em casa com as pernas para o ar, sem fazer nada. O Espiritismo hoje, antes disso, quando as nossas estruturas são abaladas, normalmente a gente vem buscar um centro espírita. Ou por outro lado, quando é que nós vimos buscar o centro espírita? Quando a gente não está em paz. Como disse, ou vem pelo amor, exatamente, ou pela dor. Invariavelmente, a gente vem pela dor. Quisera nós pudéssemos conhecer há mais tempo o Espiritismo, para que pudéssemos já nos desenvolver um pouco melhor. Mas o Espiritismo é um convite de Jesus e uma oportunidade que Deus está nos dando para nos reconstruirmos. À medida que nós tenhamos um pouco mais de informação, de conhecimento, nós temos a possibilidade de fazermos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, modificarmos a nossa conduta, porque nós sabemos que todo o efeito advém de uma causa. E se hoje nós estamos passando por sofrimento, não adianta criticar o outro, culpar quem quer que seja, desacreditar em Deus. A causa está em nós, nas nossas atitudes. Quer seja nas nossas atitudes no presente momento ou no passado. Se queremos verdadeiramente fazer a nossa reforma íntima, que sejamos, portanto, um obreiro de Jesus. Que coloquemos em prática o nosso projeto de vida que Ele desenhou para a gente, que é o próprio Evangelho. Se não o fizermos, seremos mais ou menos como um arquiteto que faz o projeto e não o executa, ou mesmo aquele mestre de obra que recebeu o projeto, mas não sabe o que faz. Nós, enquanto espíritos milenares, e com as diversas reencarnações ou encarnações que já tivemos, certamente já tivemos mais oportunidades em relação ao cristianismo. Por isso, inclusive, que nós estamos tendo essa possibilidade aqui. Nós somos trabalhadores da última hora, nós somos chamados para estarmos aqui. Nós somos agraciados, mas não privilegiados. Já fomos chamados em outras vezes também, não dentro do Espiritismo propriamente, mas dentro do cristianismo. Porque não é fora do Espiritismo que não tem salvação.
É fora da caridade que não há salvação. Tu pode ser um ateu. E existem muitos melhores do que nós, que não praticamos o bem. Portanto, onde é que está a nossa rocha para construirmos a nossa casa? Quem é a nossa rocha? Onde é que vamos construir a nossa casa? Ninguém sabe. Dá nota aqui para o pessoal se responder certo. É Jesus, é o Evangelho do Cristo. O Espiritismo é o Evangelho, o cristianismo redivivo. Nós estamos tendo a oportunidade, com uma sala completa, maravilhosa, num domingo, para podermos discutir um pouco disso. Que aproveitemos, portanto, o conhecimento do Evangelho do Cristo e dos esclarecimentos que nos são trazidos pelos imortais através de tantas obras e tantos conhecimentos que Ele nos traz, tantos testemunhos, que possamos fazer a reforma de nossa casa imortal, que é o nosso espírito, mas que também da moradia do nosso espírito, que é o nosso corpo, enquanto estivermos encarnados. O nosso corpo é a nossa casa espiritual, segundo disse Simão Pedro, no relato feito por Emmanuel, no livro Vinha de Luz, em seu capítulo 133, que é uma leitura magnífica, vale a pena. O espírito é o que dá vida ao corpo. Não adianta somente trocar ou reformar, como a gente fala, alguns órgãos, por exemplo. Se a gente fala reforma interna, eu já reformei aqui, eu reformei meu coração. Botei 2 viadutos novos aqui assim. Agora já pode passar sangue à vontade. Já faz algum tempo, mas só isso não é a reforma íntima. Da mesma forma que se encher de, sem nenhuma crítica específica, mas de botox, cremes, XYZ, um monte de coisa aí, aqueles anti-age, aquela coisa toda, essa reforma é boa, mas não trata-se da reforma íntima. Seria tal qual uma reforma de uma casa, onde a gente simplesmente troca os móveis, o fogão, a geladeira, a televisão, mas a casa está caindo aos pedaços. Porque a reforma íntima é a nossa reforma moral, é a nossa reforma espiritual, é a reforma do nosso espírito, da nossa conduta. Portanto, a grande proposta da reforma íntima trata-se de uma renovação moral, uma reforma moral. Ela é a espiritualização do nosso próprio ser. Está quente aqui ou sou eu que estou com calor? Alguns significados da palavra reforma, para a gente identificar: restauração, reparo, transformação, conserto, melhoramento, modificação, mudança, reestruturação, remodelação, renovação, revisão, reparação e regeneração. Tudo isso é o que nós vamos fazer intimamente. E a regeneração. E aí, a meu juízo, ainda traçando paralelos sobre as reformas, eu digo que a reforma íntima da Terra é a própria transição planetária pelo qual o nosso planeta Terra está passando. Todos que conhecem um pouco, que estão atentos aos estudos, sabem que nós estamos passando, a Terra está passando por um processo de transição, saindo de um mundo de provas e expiações, onde há a prevalência do mal, para um mundo de regeneração, como nós vimos, de transformação, de reforma, onde haverá a prevalência do bem, mas ainda haverá o mal. E por que é que eu estou colocando isso? Porque assim como o planeta está se reformando, está se regenerando, se nós não o acompanharmos, se nós não fizermos essa nossa reforma íntima, essa reforma moral, nós corremos o risco
de não mais reencarnarmos num planeta Terra regenerado. No livro, no rumo do mundo de regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, ele coloca muito claramente isso. Vários espíritos estão sendo expurgados do planeta para outros orbes menos desenvolvidos, porque já não conseguem mais, já não lhes compete mais participar de um planeta para qual a Terra está se desenvolvendo. Então é importante que nós façamos esse desenvolvimento. Ainda no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, onde trata ainda da perfeição moral, a questão 919, Kardec pergunta o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, ou seja, às tentações? Todo mundo já conhece essa resposta, né? Que eles dizem, Santo Agostinho diz, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, se referindo a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec falou: pô, mas aí como é que faz essa coisa aí, né? Conhece-te a ti mesmo. Tranquilo, né? Conhece-te a ti mesmo. Parece algo simples, ou seja, como é que eu faço para me conhecer a si mesmo? E ele continua, na 919A, Kardec continua: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então, Santo Agostinho aqui, diferentemente daquela resposta curta que foi dada na 625, essa talvez seja a resposta mais longa do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho dá. E eu vou ler ela por inteiro aqui. Calma. Eu vou ler só um trechinho, só para vocês ficarem com gostinho para pegar o livro quando chegar em casa. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Será que dá para chegar hoje e fazer esse balanço em casa aqui? Mas aí ele continua e dá mais 2 páginas de explicações. Aqui é só para vocês terem o gostinho e falar: legal, vou chegar em casa, vou ler a questão 919 inteirinha e amanhã vou começar a fazer um balanço. E aí tem uma mensagem que a Joana de Ângeles, psicografa, deixa de recado para o Divaldo, que psicografa uma mensagem que é muito interessante também nessa linha. Trabalha-te interiormente, vencendo limites e obstáculos, não considerando os terrenos já vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque anelas e a felicidade que desejas. Ou seja, trabalha-te interiormente. Faça uma análise, faça esse balanço diariamente consigo próprio de uma forma honesta. Esquece tudo aquilo que você já venceu, aquilo que já passou, tudo aquilo que você já passou, maravilhoso. Olha para frente, tudo aquilo que tem por fazer. Faça um balanço da sua vida. Porque a partir da reforma íntima, certamente nós teremos condições de vivermos uma vida mais plena, mais saudável, mais digna, seguindo os exemplos do Mestre Jesus, seguindo o seu Evangelho, construindo a nossa casa sobre a rocha. Usemos a planta, o projeto que Ele já nos deixou. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim.
se nós estamos hoje aqui no domingo, nos propondo a ouvir um pouco sobre o Evangelho, e Ele está aqui conosco, porque Ele nos garantiu que quando houvesse 2 ou mais pessoas falando em seu nome, Ele estaria presente. Essa paz que hoje e que nesse momento transpassa ou perpassa os nossos corações, a nossa alma, que possamos levar para as nossas vidas, e que a reforma íntima, que traz sim alguns transtornos, mudanças de hábitos, que ela possa ser, através do farol que é Jesus, a nossa grande mudança em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Então, mais uma vez, convidamos a todos para fazer a segunda parte da nossa oração. Iniciamos com as gratidões, agora vamos fazer o que melhor a gente gosta, que é os pedidos. Já temos a certeza desse belo banquete que aqui viemos buscar, que é o conhecimento da doutrina, através do nosso irmão Adalberto, um banquete de muita luz, sabendo que precisamos fazer as nossas reformas íntimas. Vamos iniciar a nossa prece, então, agradecendo primeiro, porque não podemos pedir sem fazer os nossos agradecimentos. Agradecer a Jesus por esse irmão Adalberto estar aqui nos passando esse banquete divino. Agradecer a Jesus por essa casa de oração estar sempre de portas abertas a nos receber. E rogar ao Mestre amigo, o grande modelo e guia da nossa caminhada, que Ele esteja sempre junto de nós, que permita que dentro do nosso coração, nesse momento, possa ser tocado por essa falange de espíritos amigos, esses espíritos do bem, que aqui se encontram, de nosso anjo de guarda, que está sempre junto de nós. Basta que a gente tenha os ouvidos de ouvir, que possamos nós rogar ao Cristo também, por aqueles irmãozinhos que trazemos os nomes escritos nos cadernos, aqueles irmãos que gostaríamos que estivesse aqui do nosso lado, que não puderam chegar nessa casa, que possamos fazer um grande apelo ao amigo Jesus, que Ele possa irradiar muita luz, muita paz, muita harmonia. Essa harmonia que aqui a gente vem buscar no domingo, que é tão maravilhoso ver essa casa tão cheia, onde nós também, trabalhadores dessa casa, agradecemos muito a Jesus pela oportunidade de nos ter aqui estudando, como falou o nosso irmão Adalberto, aprendendo, tentando fazer as nossas reformas íntimas, caminhada a caminhada, passo a passo. Rogar a Jesus que abençoe o nosso lar, a nossa família, abençoe os nossos amigos, abençoe todos aqueles que passam pelo nosso âmbito profissional, o nosso trabalho, abençoar o pão de cada dia, o pão do corpo físico que é necessário e o pão do Espírito, que é escutar essa doutrina consoladora, essa doutrina que esclarece, que não nos cobra nada, que simplesmente vem tentar nos esclarecer que precisamos mudar, que precisamos evoluir. Se quisermos realmente a presença de Jesus ao nosso lado, teremos que seguir os passos desse modelo e guia, melhorando um pouquinho a cada dia. Que os grandes amigos espirituais que aqui já se fazem presente possam abençoar a cada irmão, abençoar o coração de cada um, seus pensamentos, para que onde nós estivermos,
possa o nosso grande amigo Jesus estar ao nosso lado. E dentre essa paz, essa harmonia, essa busca, nós queremos rogar que esses mensageiros amigos possam, no encerramento desse trabalho, dessa prece, dessa oração, seguir conosco em nossa caminhada. Que possamos buscar mais uma semana fortalecidos, cheios de fé, de coragem, de luz, e que possamos retornar a esse lar um pouquinho melhores, com a graça de Deus e de Jesus. É com esse pensamento que nós encerramos a segunda parte desse trabalho, segunda oração, e rogamos ao amigo Jesus que abençoe a cada um aqui presente. Muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar e que possamos assim seguir em paz. Que assim seja. Nós temos um momentinho de utilidade pública, o Laércio vai passar uma mensagenzinha para nós.